Então vamos implementar aqui o nosso... primeiro ponto que a gente vai trabalhar agora é manter o usuário logado. Como que a gente pode fazer isso? Então, só para a gente recapitular, o problema está sendo o seguinte: o nosso cadastro funciona sem problema nenhum. Ele persiste o cara lá no local store, a gente já viu isso, está ok. Só que o problema está quando a gente recarrega a tela, ele não puxa o cara de volta. Porque o negócio é o seguinte: nós temos aqui o elemento, o atributo que está controlando aquela questão de ele estar logado ou não, é o atributo usuário logado. Só que ele, como é um atributo do JavaScript, ele zera a partir do momento que você recarrega a tela. Mas ele não deveria zerar. Na verdade, ele vai continuar zerando. Só que a gente tem que fazer com que, no momento que a tela é recarregada, ou no momento que no momento que a tela é carregada, a gente vai acessar o local storage e ver se tem usuário cadastrado. Se tiver usuário cadastrado no local storage, a gente joga ele de novo para o usuário logado. E a gente mantém ele logado. Como a gente vai fazer isso? Isso, primeira coisa, a gente precisa fazer uma função de acesso ao local storage lá no model, né? A gente vai ter que fazer um buscar aqui. A gente fez o cadastrar, vamos fazer o buscar. Então, ó, novamente static, tá? Buscar. Buscar, precisa de algum parâmetro de entrada ou não? Ele precisa de um usuário para buscar ou não? Oi? Ele precisa buscar o usuário, mas ele precisa de alguma coisa como parâmetro do método? Usuário? Por quê? Não sei, os outros usuários não sei também. Os outros estão usuário, né? Aqui está usuário. Vamos pensar. Oi? A gente vai utilizar... Não, o parâmetro de entrada, a gente precisa de alguma coisa? A gente vai precisar comparar na hora da busca, alguma coisa? Se a gente estivesse buscando o usuário por e-mail, a gente precisaria do quê? Do e-mail, né? Ou o usuário inteiro com e-mail, ou só o e-mail, né? Se a gente estivesse buscando o usuário por ID, o que a gente precisaria? O ID, certo. A gente está buscando agora o usuário. O que a gente precisa? Tá vendo? Tem certas lógicas que não funcionam, né? Tem essa lógica. Então, ó, a ideia é a seguinte: a gente só vai ter um usuário cadastrado no banco de dados, que é o usuário logado. Só vai ter esse cara. Então, a gente não precisa comparar nada. Porque o único cara que vai estar cadastrado no local storage, ó, o único cara que está no nosso local storage é o usuário logado. Então, a gente não vai precisar um parâmetro, um critério de busca. Porque só tem um usuário. Só tem um usuário. Não precisa receber o usuário para comparar. Não precisa de e-mail, não precisa de senha, não precisa de ID, não precisa de nada. Porque esse cara é o único que está aqui. A gente só precisa resgatar ele. Então, na verdade, o nosso método buscar não vai receber nada comparando. Ele simplesmente vai acessar o local storage e pegar o item usuário do local storage. Como que a gente faz para pegar um item do local storage? Oi? Oi? Isso, local storage.get item. Exatamente. Aí aqui a gente tem que passar qual que é o nome do item, que é usuário. E vamos simplesmente retornar esse cara, retornar o local storage.getItem. Lembrando que o nosso local storage ele grava tudo em JavaScript, em JSON, em string, né? Então a gente tem que fazer aquele parse, aquela conversão para voltar a ser objeto. Então é json.parse do local storage.getItem. Beleza. Então nós temos o método buscar e que ele retorna o usuário que está no local storage, que é o que a gente precisa. Agora a gente tem que pegar, e aqui, que é o nosso view, nosso controller, o app.js está funcionando como nosso controller. Aqui a gente tem que pegar no momento, a gente tem que de alguma forma chamar esse método buscar da classe usuário no momento que a tela recarrega, no momento que a tela carrega, na verdade. Como que a gente fazia? Não exatamente. Como é que a gente fazia lá no HTML? Isso, a gente fazia um onload, né? A gente utilizava um onload que chamava um método e disparava alguma ação. Nesse caso, a gente vai utilizar um próprio recurso do view. Funciona como onload. Ele é um método particular do view, tá? Ele é um método do view chamado mounted.
seria montado no passado, no inglês, tá? Assim, ó. Mounted, assim. Ó, antes de vocês copiarem, é importante, não confundam, tá? Isso aqui com um método que vocês podem criar fora, tá? Isso aqui é um método especial do Vue. Ele pode ser criado, ele deve ser criado fora da área de métodos. Mas se você for criar um método seu, por exemplo, um método chamado exibir mensagem. Se é um método que você criou e você quer isso, e você quer utilizar para de repente, quando clicar no botão, chamar esse método, ele não vai ficar aqui. Ele tem que ficar dentro da área de métodos. Por que esse cara fica fora? Porque isso aqui é um método do Vue. O Vue reconhece esse método. Ele é um método especial simplesmente para ser chamado logo após ele terminar a tela, carregar a tela. Então, deixa eu apagar esse exibir. Então, esse aqui funciona como nosso onload, né? A gente pode ver esse aqui é um onload da tela. Vou colocar assim, um onload da tela. Então, ó, o que nós vamos fazer aqui? Aqui a gente vai pegar this.usuário logado, recebe usuário.buscar. Simples assim. E olha lá, só um pouquinho. Ó, vou recarregar. Ele não exibiu o formulário. Ele está com o mesmo usuário. Eu vou pegar, vou excluir o usuário, deletei, beleza. Vou recarregar. Olha lá. Vou colocar aqui, ó, João da Silva. João@gmail.com. Tá aqui, recarreguei, vai continuar o João agora. Beleza?